Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Eu percebo, né, em algumas abordagens que eu faço sobre alguns temas, como é fácil enganar a massa. Eu coloco um título de vídeo que agrade a algumas pessoas e eles rapidamente, né, vêm ansiosos, desesperados, procurando, né, uma voz, uma opinião, né, ou sei lá, um fator, né, que faça com que confirme, né, a sua crença. É isso que ele busca. E quanto mais constrangido, quanto mais desmoralizado, quanto mais humilhado ele esteja se sentindo, mais ele procura esse tipo de conteúdo. Então o cara caiu aqui no meu canal por causa do título do vídeo, a culpa do Lula, né, na invasão do Congresso. Porque ele precisa acreditar, ele foi induzido, foi programado a acreditar que isso é real. Né, que, por exemplo, eles não têm culpa do que aconteceu. Mesmo pedindo golpe durante meses, eles não têm culpa do que aconteceu. Mesmo fazendo movimentos, né, até atentado à bomba os caras planejaram, né, mesmo assim eles não têm culpa, né, da invasão do Congresso e tentativa de golpe. Não era uma tentativa de golpe, era só uma tentativa de golpe. Né, mas é mais ou menos isso que eles não querem nos fazer crer. Eu até comentei no final de um outro vídeo, né, que é mais ou menos um louco que ameaça invadir a sua casa durante meses, e aí de repente ele consegue, né, e invade a sua casa, né, e quebra tudo dentro da sua casa, e depois fica puto, porque foi preso, e acha que tem o direito de pedir uma investigação contra você, que era o dono da casa, por não ter impedido de invadir a sua casa. É mais ou menos uma loucura dessa. Mas se você caiu no vídeo, né, já está percebendo que esse vídeo não é exatamente o que você procurava, eu te peço 5 minutos, 10 minutos, não sei, né, para eu te humilhar mais um pouquinho, para eu te constranger mais um pouquinho. Ou quem sabe só para você ter mais raiva na hora de fazer o comentário contra o meu vídeo, já que você foi enganado pelo título. Porque aí você fica mais inspirado no ódio e tal, e faz um comentário mais, sabe, concreto, mais agressivo contra mim. É legal eu acompanhar as loucuras de vocês. Também pode ser que você queira ficar aqui para experimentar um pouquinho de realidade, de verdade, né, para ver se dá para fazer um contraponto com o seu mundo de ilusões e de mentiras. A gente está falando aqui, por exemplo, sobre a CPMI, né, que vai ser instaurada para investigar o atentado, né, golpista do dia 8 de janeiro, onde uma verdadeira boiada invadiu o Congresso, quebrou tudo por lá, onde o intuito original, que já vem sendo ensaiado não nesses últimos dias, mas nos últimos anos, se intensificando nos últimos meses, principalmente no período eleitoral e pós-eleitoral, era de dar um golpe de Estado, para impedir, né, que o atual presidente, né, assumisse o poder e que o outro ex-presidente ficasse no poder. Basicamente a ideia era essa: Bolsonaro fica, ninguém mais entra. A ideia deles de golpe era isso. Então eles precisavam, por exemplo, de uma justificativa para dar um golpe de Estado. Para dar um golpe de Estado você precisa de uma força militar nas ruas, né, para, sei lá, abafar qualquer sentido de resistência, principalmente na questão de administração burocrática, legal. Mandar um cabo e um tenente e um jipe, né, para o STF, eu acho que era isso que o Eduardo Bolsonaro falava. E para colocar esses militares nas ruas, você precisa de um fator impactante, como por exemplo uma massa, uma turba gerando um caos, ameaçando a ordem. E aí você vem com esses militares, já com os militares nas ruas, e simulando atender um pedido do povo, a necessidade, o desejo do povo, você decretaria uma intervenção militar e a partir dela uma ditadura. Eu acho que não tem muito segredo a respeito disso também. Acontece que no dia 8 de janeiro, a primeira parte, né, do plano, né, ou sei lá, a última parte do plano, né, porque sempre tem uma nova parte do plano em ação, né, essa parte do plano foi posta em ação e não foi concretizada. O gado não foi capaz, né, de fazer com que os outros, né, adversários deles caíssem na armadilha e decretassem, por exemplo, uma GLO, colocando os militares nas ruas, e hoje a gente estaria vivendo uma semi-ditadura no país. Já tinha até um ensaio de como seria, né? Os militares assumiriam o poder, decretariam uma intervenção no STF, principalmente ali no TSE, para invalidar as eleições, ficaríamos em suspense, né, durante um tempo, e eles iam governar. Foi assim em todos os outros golpes. Não seria diferente nesse. A minuta que estava na casa do tal Alexandre Torres, né, explica exatamente isso. Só que o golpe não deu certo,
né, porque algumas pessoas, né, perceberam, né, qual seria o planejamento ali, o objetivo, né, a estratégia deles, e o Lula simplesmente foi lá e decretou que alguns militares ainda leais ao governo intervissem contra o gado, não é tão difícil assim, né, um bando de playboy, né, um bando de burguês safado, covarde, né, mas estava ali alucinado, sei lá, pelas drogas ou pelo bolsonarismo, mas foram fáceis de ser contidos e uma boa parcela deles foi preso. Hoje, o que a gente está observando é que tem uma galera aí que ajudou a organizar, que incentivou, que financiou esse movimento, esse ato golpista, que estão preocupados de serem os próximos a serem presos. E na sequência das investigações, dos julgamentos, das condenações, vai chegar às vezes deles. Né? E eles estão preocupados. Então eles estão dando uma última cartada para tentar reverter essa situação, né, que só, né, no final, só seria possível com você derrubando o governo Lula e colocando de novo um governo de direito, um governo militar, porque como sempre ia ter aquela anistia geral, e todo mundo ia ser perdoado, e, né, todo mundo ia receber um agradecimento, até uma medalha pelo ato, né, legítimo de civilidade, né, de patriotismo. A ideia, o plano desesperado deles é esse. Não sei se vai dar certo, acho que não. Tá meio complicado, né? Porque são pessoas bem covardes. Os militares não gostam de se expor demais. Eles vão na certa. E essa não está sendo mais certa, não. Até eles estão rachados, porque eles estão vendo que pode dar errado. Os organizadores, patrocinadores dos movimentos, todo mundo está na sua mamatinha. Ninguém quer perder o seu espaço. A sua cadeira no Congresso, né, o seu financiamento lá de campanha eleitoral, né, a mamatinha do salário, as regalias, né, o espaço que ele tem para influenciar o gado, né, e tem um retorno financeiro em torno disso. Ele também não quer abrir mão disso. Os empresários, sim, podem até estar preocupados, né, porque foram induzidos ao erro para financiar esse movimento, mas pode ser que esses empresários, ao serem presos, vão declarar quem foi que mandou, quem foi que organizou, fazendo delações. Né? São pessoas, né, que você pode até duvidar do caráter delas, então se ela tem falha de caráter, ela não vai ser leal ao extremo, né, quando ela está caindo sozinha, né, num processo como esse. Ela vai abraçar alguém para morrer afogado os dois. E o gado, cara, o gado, coitado do gado. O gado é motivo de piada, é só massa de manobra como sempre foi. Mas e a culpa, né, do governo Lula? Será que eu não vou falar sobre isso? Será que eu estava enganando vocês? Não, cara, eu vou falar sobre isso sim. Né? O PT ele tem muita culpa no que aconteceu, né, nessa tentativa de golpe, né, nessa criação de uma legião de nazifascistas que tomam conta do Brasil hoje. Por quê? Porque o PT apostou numa estratégia de poder, de forçar uma polarização. E ele dividiu essa estratégia, inclusive, com os nazifascistas bolsonaristas. Ambos apostaram naquela ideia de o menos pior. Ou então aquele terrorismo psicológico de que se você não votar em mim, aquele outro vence. Ambos fizeram o mesmo jogo. E, por sorte, dessa vez, por uma diferença mínima, o PT ganhou. Mas o PT sabia que tinha um programa de rejeição, né, contra a sua imagem, ia desgastar e forçar muito essa sua estratégia, né, mas sabia que o Bolsonaro era horrível demais também, isso ajudava, né, a contrapor ali o programa de rejeição, mas correram um risco. Deu certo, né, para o PT, deu errado para o Bolsonaro, e deu errado, eu acho que para a população, para o Brasil em si, e de certa forma a gente sai do abismo, mas fica na beira do precipício. Porque se o PT, né, cair, volta o Bolsonaro. A gente tinha que torcer para ser eliminado, né, do processo eleitoral esses dois extremos. Tirar o Bolsonaro e pedi-lo de participar de novas eleições durante um bom tempo e condenar todos os nazifascistas que o apoiam e tirar o PT para sempre das eleições. Acabar, decretar o fim do Lula e acabar com o PT. Aí sim a gente poderia respirar politicamente. Então eu vejo que o PT tem culpa, né, no que aconteceu. Tem culpa na eleição do Bozo, tem culpa no Bozo tentar dar um golpe, né, no conseguir iludir uma massa, né, que tem um ódio, né, programado ali contra o PT a ir para as ruas. Porque eu penso, galera, que antes de tudo, é prioridade, é essencial a gente combater esse nazifascismo que foi seduzido ali por um campo da extrema-direita. Mas isso não significa que a gente tem que apoiar cegamente, por exemplo, né, tudo que vem do PT. O governo petista, o petismo.
Sabe? Pelo contrário, cara, a gente tem a obrigação de combater, né, esses dois extremos, de combater os esquemas de corrupção, de combater as bobagens, né, o ócio, a procrastinação. Né? A gente tem que fazer crítica, sim, quando a gente vê alguma coisa errada, como mudar o nome de teto de gastos, que ferrou o Brasil após o golpe contra Dilma, e era parte da agenda Temer para, né, justificar o golpe. E depois vem agora um arcabouço fiscal, que é outro nome para teto de gastos. Cara, tem que ter crítica, sim. E tem que fiscalizar o que os caras estão fazendo. Não pode simplesmente apoiar cegamente, porque se eu não estiver apoiando o PT, eu estou a favor do Bolsonaro e ele volta. Ele volta sim se você ficar apoiando cegamente o PT. É isso que vai acontecer. Eles apostam nisso. Mas perceba, ambos os lados, ambos os extremos se apoiaram nas suas bases de construção ali de campanha e de governo em golpistas e corruptos. Ambos estão cercados, né? Tanto Lula quanto o Bolsonaro estão cercados de golpistas e corruptos, os mesmos até, em alguns casos. Então você vai falar para mim, mas isso não significa que o PT tem culpa no dia da invasão. Quando o PT chega ao poder, ele tem que construir uma base, né, tanto para a campanha quanto para governo. Então ele assume vários compromissos. É o que eles chamam de governabilidade. Tem petista cego, fanático, que fala que o PT tem que aceitar o Lira, aceitar o Pacheco, aceitar o PSDB, aceitar o Alckmin de vice. É tudo pela governabilidade. Vale tudo para combater o nazifascismo, até abraçar corrupção e golpismo. Cara, é meio loucura até falar isso. E dentro dessa governabilidade, né, e os compromissos que você assume junto, você tem que deixar alguns cargos, por exemplo, algumas pessoas nos lugares que eles quiserem ficar. É só assim que você teve o apoio deles para vencer a eleição. O Múcio é o atual ministro, né, da Defesa do Brasil. É um militar. E eu já tenho, né, uma ojeriza contra qualquer coisa que venha da facção militar, do meio militar brasileiro. Ele é podre, ele é corrupto e ele é golpista por natureza. Então você tem o Múcio, né, comandando o Ministério da Defesa. E para quem não sabe, o Múcio, ele foi membro do Tribunal de Contas da União. Lá na época da Dilma, ele já era membro desse Tribunal de Contas da União. Quem foi que inventou a fake news das pedaladas para dar o pontapé no impeachment, ou melhor dizendo, no golpe contra a Dilma? O TCU, que na época tinha o Múcio como um dos seus membros. Ou seja, o cara é um golpista da base, que ajudou a fazer toda essa zona que está no Brasil hoje, desde a queda da Dilma, as reformas, Bolsonaro, essa treta eleitoral, nazifascismo. O cara está lá na base de tudo isso que aconteceu. Ele ajudou a forjar, né, a fake news das pedaladas para derrubar a Dilma. E hoje ele faz parte do governo Lula. Esse mesmo Múcio, ele havia dito, né, algum tempo atrás, que ele não vê problema nenhum nesses movimentos, né, de oposição que pedem intervenção militar, golpe de Estado. Para eles são movimentos legítimos, né, com base naquela ideia de que é só liberdade de expressão. Como assim liberdade de expressão? Os caras estão pedindo para acabar com a democracia, para uma intervenção militar, para implantar uma ditadura. Talvez o Múcio fala que ele vê como legítimo, que não tem nada de mal nisso, porque ele era, o próprio Múcio, ministro da Defesa do Lula, ele era um ativista de direita, aquela direita mais aristocrática, mais elitista do passado. O Múcio participava politicamente e ativamente de grupos de direita aqui no país. Desde a sua origem, a sua entrada na política ou a entrada no meio militar, que se misturam as duas coisas. Por isso que ele entende que é legítimo o pessoal pedir golpe, segundo a visão dele. Não oferece perigo. Claro que oferece perigos, cara. Os caras estão tentando golpe até agora. Como não oferece perigo para a democracia ou para o Brasil? É um golpe que seria originário, né, de militares corruptos e nazifascistas no poder. Era isso que você acha que não tem perigo, Múcio? Você acha que o Lula não tem culpa de colocar um cara desse no comando? Sabe? E até a forma como ele participou no processo dá a indicação de que o Lula tem culpa. Porque o Múcio, né, diante dessa omissão e até uma certa conivência com o que acontece, né, eu não sei se chega a beirar com incompetência, como alguns dizem. O Múcio é incompetente. Não quis mexer nos militares e tal. Cara, você não pode acreditar nisso. Os caras ficaram lá para fazer isso. Por exemplo, você trocar o ministro-chefe do GSI. GSI, né, é o Gabinete de Segurança Institucional, responsável por, né, vários setores
da inteligência brasileira que protegem o chefe de Estado, né? O maior representante da nossa democracia, da nossa estrutura política, que seria o presidente. Entre outras áreas sensíveis que o GSI também atua. E aí você troca o chefe do GSI, mas deixa toda, né, a quadrilha que estava instalada lá nesses últimos 4 anos, que eram a favor do Bolsonaro, viajavam com o Bolsonaro, passeavam, andavam de jet ski, motocicletas, transporte de drogas em avião presidencial. Os caras participaram de tudo isso nesses últimos anos e você permite que esses caras façam a segurança do presidente atual? Como assim você não tem culpa desse processo? Não é que você planejou o golpe, mas você parece que está deixando acontecer. Ah, é uma estratégia do Lula para pegar os fascistas, os nazistas, quando eles se movimentaram. Cara, não é isso. Eu acho que é sempre apostar no menos pior. Vamos sacrificar o Brasil, vamos colocar em risco toda a democracia, forjar aí, uma situação de conflito para a gente poder agir. Cara, pode ser que não seja uma culpa direta do Lula, mas os compromissos que ele assumiu para chegar ao poder e as pessoas que ele permitiu que ficassem com ele diante desses compromissos, como um Múcio, como um GSI contaminado, como outros que participaram do governo Bolsonaro e estão no governo Lula, cara, isso é culpa. Ainda que indireta. Para mim é como se fosse direta mesmo. Sabe? Ele tem culpa, o Lula tem culpa em deixar um ministro da Defesa, que é golpista, não só pela tradição militar, mas ele assume essa posição por ser de direita e fazer declarações de apoio a pedidos de golpe, a movimentos golpistas, e além disso também aposta no setor de inteligência meio que fraco demais. O GSI do Brasil, seria o Serviço Secreto Brasileiro, ele é fraco, cara. Não porque ele não tenha poder de atuação. Tem e até demais. O problema é a forma como ele é estruturado. As escolhas, os caminhos. O GSI permitiu que a Lula fosse espionada. Você lembra disso? Pelos Estados Unidos. E ele é responsável, inclusive em ações de contra-inteligência, como espionagem. E simplesmente a Lula foi espionada pelos Estados Unidos. O GSI permitiu que o Temer fizesse todas aquelas manobras golpistas e depois fosse gravado no seu palácio dizendo que tem que manter isso daí, sobre um dinheiro que os irmãos Joesley e Batista, lá, os Batista, davam para o Cunha ficar calado e não entregar como foi o esquema do golpe de 2016. Até o Temer foi traído pelo GSI. O GSI está contaminado de nazifascistas. E fazem sinal de arminha, e andam de moto com o Bolsonaro, jet ski, avião cheio de droga, transportam joias. Tá lá, tá cheio desses caras dentro do GSI e você acha que tá tudo certo, tá tudo normal, não vai dar em nada nisso, não tem problema nenhum nisso. O PT tem culpa, cara. Também, de forma indireta, nessa polarização. Que é a aposta de estratégia de poder deles. Esse clima eterno de confronto que a gente tem aqui no país. Esse clima de terrorismo psicológico, de medo, que eles impõem para manter a população. Você olha, se você não ficar comigo, o outro volta. Ambos os lados têm o mesmo discurso. Se não fugirmos disso, cara, se a gente não escapar desse esquema deles, vai ficar sempre essa mesma coisa. Ou Bozo ou Lula, ou Bozo ou Lula, ou quem quer que o substitua no futuro. E isso não é Brasil. Isso é estratégia pessoal de poder de alguns babacas corruptos, gananciosos, ambiciosos. E o Brasil como fica? Fica aqui na esmola? Fica aqui brigando? Fica aqui trabalhando como um fanático militante, operando como massa de manobra? Para se calar? Ou para invadir o Congresso? É isso? Você vai lá, invade o Congresso para mim lá, que depois eu dou um golpe para você. Vai lá, o bando de idiota. Aí do outro lado assim, é o seguinte, se alguém falar mal do Lula, vocês atacam eles e cancelam a internet. Vai lá aquele monte de gente cancelar alguém que criticou o Lula. É isso? Se resume a isso. A política e o futuro do Brasil. Vai ficar assim agora.